Muito provavelmente você, assim como eu, gosta de um alimento bem temperado. Pimenta e cebola, por exemplo, dá um sabor todo especial à comida que a gente está fazendo. Entretanto, eu acredito que você não coma nem cebola crua e nem pimenta pura. O mesmo vale nas composições musicais. Existem sons que são mais agradáveis ao ouvido do que outros. Mas mesmo os sons que são considerados desagradáveis possuem alguma função dentro da mistura que é o arranjo musical. Nesse vídeo a gente vai falar sobre uma tensão, sobre uma combinação de sons que soa desagradável ao nosso ouvido, mas que tem grande utilidade na construção dos arranjos musicais tonais. Então, se você quer saber mais sobre trítono, que é o assunto desse vídeo, só me acompanha, porque você está na Escola de Música 1. Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Meu nome é Bertrand Leal e você está na Escola de Música 1. Antes de a gente entrar no nosso assunto, eu gostaria de pedir que você considere dar um like. Dando um like, você aumenta o alcance do nosso vídeo e a gente pode trazer conteúdo musical para mais pessoas. Se inscreva no nosso canal e é isso. Acesse também o site Escola de Música 1, onde eu disponibilizo conteúdo escrito para que você possa também ler e acompanhar o que a gente produz. Tudo certo? Então vamos para o vídeo. Vamos começar o nosso vídeo explicando o que é um trítono. Trítono é um intervalo musical. Eu fiz um vídeo falando exclusivamente sobre os intervalos musicais, você pode encontrar ele aqui. Mas, resumindo bem, trítono é um intervalo entre duas notas, cuja distância é de 3 tons. Sempre quando eu tenho duas notas distantes de 3 tons, eu tenho nessas notas um trítono. Se você não sabe o que é tom e semitom, eu também fiz um vídeo onde eu falo exatamente sobre isso. Mas eu vou tentar resumir aqui para que você consiga entender o contexto do que eu estou falando. O semitom é a menor distância intervalar entre duas notas musicais. E um tom é a distância que compreende 2 semitons. Dessa forma, se eu for calcular, por exemplo, um trítono a partir de Dó de forma ascendente, eu vou chegar na nota Fá sustenido. Isso porque entre Dó e Ré eu tenho um tom, entre Ré e Mi eu tenho um tom, entre Mi e Fá eu tenho um semitom. Então, elevando um sustenido, eu chego à nota Fá sustenido. Dó a Ré, um tom, Ré a Mi, outro tom, Mi a Fá sustenido, outro tom. 3 tons, trítono. Perfeito? Existe toda uma mística em redor desse intervalo musical. Isso porque ele soa de forma muito tensa, é um dos intervalos mais agressivos em questão de sonoridade. Reza a lenda que este intervalo foi considerado proibido pela Igreja Católica medieval. O fato é que todas essas histórias são lendas. Essa história de que o intervalo era chamado de diabolos em música, ou mesmo o fato dele ter sido proibido de ser executado na Igreja Católica medieval. O fato é que a música praticada na Idade Média, principalmente a música sacra, a música praticada na igreja, era uma música 100% vocal, ou seja, não havia o acompanhamento de instrumentos. Predominantemente, desde o início da Idade Média, eles usavam coros com vozes masculinas e principalmente no início da Idade Média existia o hábito de sempre fazer o canto em uníssono. A partir do momento em que houve o evento da divisão de vozes, mais ao fim da Idade Média, os intervalos aceitos dentro da convenção da música daquela época só permitiam consonâncias muito evidentes, de forma que até mesmo intervalos que hoje a gente considera como consonantes, como o intervalo de terça e o intervalo de sexta, eram considerados dissonantes. Agora, pensando nos dias atuais, se intervalos que hoje são considerados consonantes, à época eram considerados dissonância, ou seja, sons agressivos, sons que eram evitados de ser usados em músicas, imagine o trítono. Trítono era um intervalo que não cabia nos ouvidos medievais. A verdade é que essa ideia de tensão e relaxamento que a gente usa hoje na nossa música, ela foi sendo implementada na medida que a gente foi agregando novos intervalos nas nossas composições. De forma que os intervalos mais consonantes foram perdendo a graça, perdendo o sentido, novos intervalos um pouco mais agressivos foram sendo implementados. Inicialmente,
prezava-se muito pelo uníssono, oitava e o intervalo de quinta, que eram os intervalos mais consonantes. Posteriormente, a gente vai acrescentando a esse repertório de intervalos as terças e sextas, e assim a gente foi acrescentando intervalos mais e mais tensos à medida que hoje a gente integra muito bem todas as tensões dentro do nosso sistema musical. Esses intervalos mais tensos que a gente foi agregando à nossa música, eles funcionam mais ou menos como os sabores fortes que a gente usa nos temperos, como pimenta, cebola e alho, que tornam o sabor final da receita mais interessante. Da mesma forma, na música, a gente usa esses intervalos mais agressivos para causar tensão e uma preparação para um relaxamento. Dessa forma, essa picância, ela gera as sensações de tensão e relaxamento muito necessárias para dar aquela ideia de movimentação na música, para dar aquela ideia de movimentação na harmonia. Você pode perceber que, fazendo uma analogia até mesmo com a nossa movimentação, quando a gente vai caminhando, é necessário que alguns músculos fiquem mais tensos e outros fiquem mais relaxados para que a gente consiga executar o movimento das pernas e assim possibilitando a gente caminhar. Muito bem, sabendo de como a gente usa essas tensões nas músicas de hoje, fica aquela pergunta: como o nosso ouvido interpreta as tensões, os sons mais fortes e os sons mais agradáveis? Nosso cérebro ele é muito bom em buscar lógica nas manifestações da natureza. Tanto é que a gente procura sentido até em coisas que às vezes não tem. Dessa forma, o nosso ouvido, com o passar dos anos, com o passar da nossa evolução, nosso ouvido ficou muito bom em reconhecer vibrações proporcionais. Dessa forma, vibrações a gente já falou que é em hertz, que é a quantidade de ciclos que nosso ouvido recebe a cada segundo. No vídeo em que eu falo o que é som, eu explico bem como é que funciona essa dinâmica. Mas explicando aqui rapidamente, todo som é uma onda mecânica e toda onda mecânica possui uma vibração. A vibração é a quantidade de movimentos, ciclos que a gente vai ter no período de um segundo. A nota Lá, por exemplo, ela possui 440 Hz, a nota Lá3, no caso. Se a gente for pensar em sons consonantes, a gente pensa em sons cuja frequência das duas notas em questão sejam proporcionais. Vamos falar aqui, por exemplo, a gente tem o uníssono, que é quando duas vozes cantam a mesma nota. Dessa forma, a razão dessas duas notas é 1 para 1, já que é a mesma nota. Se eu for tocar duas notas, só que distantes 1/8, essa fração, essa razão entre notas passa a ser de 2 para 1, pois a cada oitava que a gente toca, a frequência sonora de uma determinada nota dobra. Por exemplo, se eu tenho aqui, voltando ao Lá, 440, Lá3, o Lá4 aí vai ter 880 Hz. Perceba que essas duas notas elas são bem consonantes, elas soam de forma muito agradável, de forma muito natural ao nosso ouvido. Agora, pensando no intervalo de trítono, a partir da nota Lá, a gente tem a seguinte combinação: Lá, um tom Si, 2 tons Dó sustenido e 3 tons Ré sustenido. Então, de Lá a Ré sustenido, a gente vai ter a distância de quarta aumentada, ou, no caso, se você entender como Mi bemol, quinta diminuta, que é a distância de um trítono. Ouvindo esse som, a gente tem esse resultado. Desconfortável, né? Agora vamos tentar tocar essas duas notas utilizando resoluções possíveis. Então a gente vai tocar trítono e a gente vai mover a nota mais grave um semitom abaixo e a nota aguda um semitom acima da sua altura original. Então vamos lá? Trítono, resolução. De novo, trítono, resolução. Ok, agora vamos ver outra maneira de a gente colocar uma resolução nesse trítono, que é tocando e ao invés de a gente abrir as notas, a gente fecha, ou seja, a nota mais grave caminha um semitom ascendente e a nota mais aguda um semitom descendente. Então a gente tem esse resultado. Muito bem, novamente.
Na música que é praticada nos dias atuais, nas músicas populares que a gente costuma escutar cotidianamente, o trítono já foi muito bem integrado ao quadro de acordes que são fundamentais em sua construção. Isso porque na música que a gente pratica hoje, em 90% ou talvez mais, a ideia de tensão e relaxamento virou quase que uma tônica das composições que a gente costuma ouvir. Um exemplo de como o trítono foi integrado à nossa harmonia é justamente perceber que em muitos dos acordes o trítono ele está oculto dentro das notas que formam o acorde. Geralmente, os acordes que escondem esse trítono são chamados de acordes de tensão. E eles geram uma urgência de resolução. É como se eles pedissem um novo acorde. E esse novo acorde, quando atendida às exigências de movimentação do trítono, ele gera uma sonoridade que causa uma satisfação. É o que a gente chama de um acorde de relaxamento. Ele gera a sensação de relaxamento de fato. Agora, como nós sabemos que esse trítono fica oculto dentro de acordes, a gente vai tocar alguns trítonos dentro de acordes resolvendo eles, ok? A partir de lá, a gente tem o trítono Lá, Ré sustenido, que resolve em Sol sustenido e Mi, e, novamente, Lá e Ré sustenido, que resolvem em Si bemol e Ré. Vamos tentar fazer dois acordes em que você pode ver essa resolução acontecendo de forma oculta. O primeiro acorde é Fá com sétima, resolvendo em Si bemol. A gente vai tocar o Fá com sétima e resolve ele em Si bemol. Novamente, Fá com sétima, Si bemol. Consegue ver o trítono? Agora, outra possibilidade que a gente tem, ainda tocando esse trítono, é Fá com sétima, resolvendo em Mi. Um acorde de Mi maior, né? Então, vamos lá. Aqui, e a gente resolve em Mi. Fá com sétima, resolvendo em Mi. Novamente, Fá com sétima, resolvendo em Mi. Perfeito, dessa forma a gente já consegue entender como funciona o trítono e como ele foi integrado às harmonias modernas, as harmonias que a gente usa cotidianamente. No próximo vídeo, no vídeo futuro, a gente vai falar sobre os acordes de tensão, onde a gente vai dar mais profundidade nesse assunto e explicar como funcionam as tensões e os relaxamentos na música, na composição. Então, se você quiser aprender mais, por favor, considere se inscrever no nosso canal para a gente montar uma comunidade de reflexão sobre música. Então, por esse vídeo é só. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. E é isso. Na descrição, a gente já está preparando alguns materiais para fazer, para que você possa fazer download e estudar na sua casa, no conforto do seu lar. Então é isso. Muito obrigado por assistir até aqui e até mais. Falou, hein? Fui!